dia, bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra muitas histórias e informações sobre o mundo rural e te mostra como é produzida a comida que chega à sua mesa. E você vai ver daqui a pouco. Diversas foram as temáticas discutidas na sede da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, em Uberaba, Minas Gerais, no primeiro seminário Zebu Carbono Neutro. Nativo e sustentável. As características do açaí colhido no arquipélago de Balique, Beira Amazonas, no estado do Amapá, são únicas no Brasil. E sabe por quê? O segredo é o manejo. Gerações que se multiplicam. A Elisa é uma das filhas. Casada há quase meio século com José Ricardo, ela administra fazendo olhos d'água. Com um olhar arrojado, apostou em uma forma de otimizar o negócio e implementou o programa Fazenda Nota 10. A Beth quer se manter saudável. Ela treina 3 vezes na semana e consome a carne suína após realizar os exercícios. Eu me achava um pioneiro aqui, era um cara louco. Se eu tivesse juízo, eu não tinha vindo para cá, porque era muito difícil. Eu morava e ainda moro em São Paulo, ela veio para cá com 3 crianças, a minha mulher. Ela corajosa, me acompanhou e aí nós começamos. Muito tem se falado na questão da sustentabilidade nos últimos anos e, de fato, é um tema que não sai mais, né, do que é científico, do que é produção e o impacto dessa produção, principalmente em como podemos mitigar, reduzir a emissão de gases de efeito estufa. O manejo é determinante e vai refletir no desenvolvimento dos perus ao longo de todo o ciclo de produção. Os produtores de terminadores não podem esperar as aves chegarem para começar a agir. Dias antes, eles já iniciam os preparativos para uma recepção perfeita. Olá, você está assistindo ao Agronacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. E começamos o programa de hoje conferindo um evento que aconteceu em Uberaba, Minas Gerais, na sede da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, sobre o mercado de carbono. O seminário Zebu Carbono Neutro discutiu as práticas e manejos que promovem o sequestro de carbono na pecuária, a importância dos sistemas integrados de produção, entre outros temas. Vamos conferir? Quais os desafios e oportunidades que o mercado de crédito de carbono traz para a pecuária brasileira? Quais as práticas e manejos que promovem o sequestro de carbono no solo nas fazendas e o papel dos sistemas integrados de produção? E qual o protagonismo do Brasil em relação ao mundo na produção de proteína vermelha sustentável? Diversas foram as temáticas discutidas na sede da ABCZ, Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, em Uberaba, Minas Gerais, no primeiro seminário Zebu Carbono Neutro. Pontapé inicial, podemos dizer assim, é o primeiro seminário que uma associação que representa uma grande classe de produtores, né, que é a ABCZ, trazer isso daqui para dentro, reunir entidades como a Embrapa, entidades como universidades, né, centros de pesquisa, para realmente discutir. Então, é importantíssimo quando uma associação abraça a ideia e olha para o futuro. Eu acredito sim que a ABCZ está na vanguarda nessa discussão. Já tem muita discussão no mundo todo, né, sobre isso, mas realmente a gente precisa colocar um marco no Brasil. O Brasil ele precisa consolidar sua posição como líder, mas também com uma opinião formada, com estudos, com números, realmente colocar ao mundo a real posição do Brasil frente à emissão de carbono. Entender esse processo desde a formatação do mercado, quem que vai comprar, quem que vai regular, qual que é o objeto, tem todo esse cenário. Então podemos dizer que é um mercado novo, né, entre aspas, no sentido que a gente precisa ter as nossas métricas, desde realmente do cálculo de emissão, se é o balanço, né, podemos dizer assim como esse mercado ele vai se formatar.
Estudos realizados pela Unesp de Jaboticabal e apresentados no evento pelo professor Ricardo Andrade Reis mostram que, com um bom manejo no pasto, já é possível neutralizar mais da metade da emissão dos bovinos nas águas. Eu mostrei um cálculo ali que foi feito, esse experimento já está repetido por 7 anos e essas informações persistem. Quando você tem aquele ganho de peso, aquele ganho por área, e a longevidade do pasto. O pasto continua firme lá por uns 7 anos, produzindo, engordando animais, ganhando 800 gramas dia, 850, com grande eficiência. Mitigando o equivalente a quantos animais? Essa mitigação, na média, ele chegaria de 2,5 a 3 animais. E você estaria sequestrando carbono. E esse sequestro mitigaria a emissão desses animais? Exatamente. É porque aquele tipo de manejo, nós conseguimos mitigar até 3 animais. Mas ele faz isso nas águas. Aí na seca você tem que entrar com outra estratégia, um confinamento, um suplemento com alimentos que o humano não consome para você equilibrar. Agora, bom que o senhor tocou nisso. Mexer na alimentação, fora a pastagem, com aditivos, com outros elementos, é possível melhorar esse resultado ainda mais? É possível e necessário, porque você aumenta o ganho de peso, por exemplo, nas águas, é possível você ter ganho de peso até de 1,1 kg, fornecendo, por exemplo, 900 gramas de um produto, à base do DDG de milho, né, que é uma fonte proteica, ou sorgo, ou milho, ou polpa cítrica. Então, quando você aumenta o ganho de peso e a emissão diminui, quando você divide um por outro, você tem um aumento de eficiência. A Embrapa contribuiu muito para ajustar a direção dessas transformações, com projetos como a carne de baixo carbono e carne carbono neutro. Então, esses estudos aí começaram em 2011, 2012, nós tivemos a ideia do carne carbono neutro, né? Então esses estudos foram se desenvolvendo até o ponto de chegarmos em 2015 com o lançamento das diretrizes da carne carbono neutro. E a partir daí a gente então tem visto muitas outras iniciativas de outras instituições no mundo inteiro, né, outros países também, com essa ideia, né, de uma pecuária mais sustentável e, consequentemente, de baixa emissão de carbono, né? A gente também tem uma oportunidade muito grande com o desenvolvimento desses protocolos para o manejo adequado e para chegar, então, nessa condição de melhor eficiência e, atualmente, o que está sendo muito falado é de créditos de carbono. Então, esses protocolos, na verdade, direcionam o produtor para que, no futuro, ele possa ter condições de acessar esses créditos. O mercado de crédito de carbono ainda opera no Brasil e em grande parte do mundo em caráter voluntário, ou seja, sem uma regulação específica, o que deve mudar rapidamente nos próximos anos. E aí quem chega primeiro bebe água limpa. Fazendas que estiverem preparadas vão aproveitar melhor as oportunidades. Quem chega primeiro fixa a regra do jogo, conforme a sua circunstância e a sua realidade. E quem vem depois tem uma opção, fazer a mesma coisa que você fez. Então, quando você sai na frente, você já mostra o caminho do futuro para os demais. E em um ambiente em que o agro começa a aparecer nesse mercado como um credor, como uma fonte de sustentabilidade cada vez mais importante para o planeta, essa participação do Brasil como protagonista e como líder pode estabelecer para nós um protagonismo não apenas aqui no nosso território, mas para o mundo inteiro. A partir da realidade brasileira, criar os parâmetros do que deve ser esse crédito de carbono no agro sustentável brasileiro para o planeta. Eu acho que isso é uma contribuição que a gente pode dar para o planeta, eu acho que é um mérito que o produtor brasileiro merece ter. O Brasil tem tudo para sair na frente como grande protagonista global no mercado de crédito de carbono. E os produtores já estão de olho nessa oportunidade. Agora vamos até o arquipélago do Bailique, no estado do Amapá, para ver a importância do manejo na produção de açaí orgânico e sustentável na região. Você vai acompanhar como os produtores rurais conseguem aliar o cuidado das florestas com a promoção do desenvolvimento social e econômico do Bailique na exploração do açaí. Conhecido como ouro negro da Amazônia, o açaí é fruto de uma palmeira que pode chegar a 25 metros de altura.
com cor escura, que vai do roxo ao preto e estrutura arredondada, nasce em cachos e, na maioria das vezes, em locais com solos mais úmidos ou alagados. Bom, a área natural do açaí é uma área característica de região de várzea, né? Com diversidade de espécies da fauna bastante grande, né? Nós temos um ambiente em equilíbrio dentro desse ecossistema que faz com que a gente possa trabalhar o açaí de uma forma dentro dos padrões da legislação e dentro dos padrões de certificação que a gente atua hoje. Nativo e sustentável. As características do açaí colhido no arquipélago de Bailique, Beira Amazonas, no estado do Amapá, são únicas no Brasil. E sabe por quê? O segredo é o manejo. Limpeza do subbosque, inventário florestal de toda a área do açaizal, onde vai ser trabalhado o manejo. A questão da identificação das espécies madeireiras e não madeireiras. O inventário 100% do açaí, né? E é feito todo o processo de desbarte das touceiras, desbartes na touceira, a questão do enriquecimento dessa área de manejo para seguir todas as normas de certificação e fazer com que a área de floresta seja uma área sustentável. O inverno amazônico acontece de janeiro a junho e o cenário é esse, muita chuva o tempo todo. Essa chuva é extremamente importante para um fator, a maturação do fruto do açaí. Maturação que possibilita a colheita do fruto. É aí que entra em cena uma nova mão de obra, os peconheiros ou apanhadores. Eles são os responsáveis pela retirada do cacho no topo da palmeira. Os peconheiros eles utilizam botas 7 léguas, capacete, eles utilizam também a questão do facão com bainha para fazer a colheita do açaí. Isso diminui muito o risco de acidente durante esse processo. Processo que a Raimunda, conhecida como Clara, lembra bem. É filha do território e foi no passado peconheira. E assim, às vezes a gente enchia 3, 4 sacão daqueles de 60 quilos, que era para a mamãe fazer os mosquiteiros, comprar as redes da molecada, que tinha muito, né? Mesmo subindo muitos metros para pegar o açaí, ela nunca teve medo de ser surpreendida nas alturas. Eu nunca sofri esse medo lá em cima. Uma vez apanhando aqui próximo, a gente foi apanhar de tarde, assim, para beber, para jantar, por exemplo, que a gente diz, que a gente é muito bebedor de açaí mesmo. Aí eu subi assim na ceizeira, quando eu dei uns 2 pulos, aí o papai dizia, sobe, sobe. Aí eu pulei, ele cortou embaixo. Aí eu disse, o que foi, papai? Ele disse, um surucucu, minha filha, estava armado já para te pular. Que susto, hein, dona Raimunda? Apenas algumas de muitas histórias que fazem parte de vidas que trabalham para que o açaí chegue à sua mesa. Muitas vezes, os consumidores de açaí das grandes metrópoles desconhecem esses pedaços de realidade que tornam o sabor do fruto mais especial. Impressionante o trabalho dos peçonheiros. E a história da dona Raimunda com a surucucu mostra como é perigoso esse ofício. Por isso é muito importante que se tenha cada vez mais atenção com a segurança desses trabalhadores, para evitar acidentes, né? E agora vamos ver o impacto de um programa que oferece aos pecuaristas referências produtivas e financeiras sobre a gestão da propriedade, trazendo mais rentabilidade e eficiência. O programa ajudou a Fazenda Olhos d'Água a implementar a chamada desmama lado a lado, o que melhorou o bem-estar animal, contribuindo para o ganho de peso dos bezerros. Vamos conferir? A fazenda foi comprada em 1947. Lembranças estão nas paredes, em porta-retratos e nos corações de uma família que tem muita história. Gerações que se multiplicam. A Elisa é uma das filhas. Casada há quase meio século com José Ricardo, ela administra a Fazenda Olhos d'Água. Com um olhar arrojado, apostou em uma forma de otimizar o negócio e implementou o programa Fazenda Nota 10. A gente tinha controle de todos os números, de todos os dados, mas eles não eram reunidos para fazerem-se uma análise para se tomar novas decisões. Então, nós sentimos a necessidade exatamente de fazer isso. Foi quando nós procuramos a Fazenda Nota 10, que dá essa ajuda para a gente colocar todos os nossos dados e números dentro
de uma orientação mais profissional. E os resultados são a olhos vistos, com certeza. A diferença do gado, a diferença do pessoal, a diferença da eficiência, sem dúvida, é cada vez melhor. Isso já tem alguns anos, através dos nossos consultores, né? Surgiu essa necessidade de fazer essa integração, de participar desse programa para otimizar todo o sistema da fazenda, de produção, sistema de gestão, e isso tem nos trazido resultados excelentes. A partir do programa Fazenda Nota 10, várias ações foram tomadas. Um dos destaques dentro do bem-estar animal foi a chamada desmama lado a lado. Que eles têm só uma cerca dividindo, eles estão vendo, estão ouvindo a mãe deles, estão sentindo o cheiro delas, então eles ficam mais tranquilos, não tem esse... Aqui a gente não teve acidente, não teve, 0 acidente. Zerar acidentes no período de desmame é uma vitória. Isso porque é nesse período, normalmente entre os 7 e 8 meses de idade do bezerro, que acontece a separação abrupta do par mãe-cria e a manutenção das duas categorias em áreas distintas, muitas vezes afastadas. Isso gera grande estresse nos animais. A gente se espelhou no Matheus Paranhos, com as dicas dele, o método dele, né? E a gente implementou aqui na fazenda, com as nossas condições. Então a nossa condição é, trazer o gado, eles vêm todo misturado, a mãe e o bezerro, passa aqui, a gente faz o vermífugo, coloca o chip eletrônico, coloca o brinco de rastreamento, aí a gente solta, aí porque a gente solta individualmente, tem também a avaliação da CIA de melhoramento que a gente faz parte. Aí ele sai ali, é avaliado, aí no final do serviço a gente já solta a mãe do lado e solta eles do outro. Mas a gente já vê que nessa última safra, que são esses animais aqui, teve um ganho de 77 gramas a mais dia na fase de recria deles do que a safra anterior deles. O que teve de diferente? O grosso de diferente foi a desmama lado a lado. Então, vamos só colocar na desmama lado? Não, tem muitos outros fatores. Mas, grosseiramente, a única coisa diferente foi a desmama lado a lado. E já impactou em praticamente 2 kg mês. 2 kg mês numa fase de recria, você praticamente economiza um mês lá na frente nesses animais. Você pega alguns outros indicadores, a gente pode conseguir reduzir idade de abate, uma melhora dentro da própria propriedade, funcionários muito mais entusiasmados, empolgados dentro da propriedade, e isso traz uma melhor condição para a fazenda, né? Não é difícil colocar em prática o que a Fazenda Nota 10 passa e transfere para a gente de conhecimento, porque já são coisas testadas em outros lugares. Então, assim, basta você querer fazer. Existem muitas coisas assim que é difícil. Não é difícil. O difícil é você ir atrás do conhecimento, como eles já trazem para nós alguém que já fez alguns trabalhos que já deram resultado. A gente só faz adaptação para a fazenda, porque tem coisas que a gente não consegue fazer como eles pedem, pela região nossa, pela estrutura que a gente tem. Então a gente faz adaptação e implanta. A boiada aqui na fazenda ela é tão dócil que eu posso estar no meio da passagem deles e nada acontece. E esse comportamento faz toda a diferença para a produção. A propriedade foi top 3 na finalização da safra, espelho de todo o trabalho realizado. O líder de projetos da Fazenda Nota 10 explica que, no caso da Olhos d'Água, foi feito um diagnóstico expresso e os resultados foram evidentes. Então, a gente pode analisar que é uma fazenda muito produtiva, uma fazenda muito empenhada, né, que é referência aí no sistema de ciclo completo, que aí alcançou níveis espetaculares, né, e eles não estão contentes, estão trabalhando aí para estar evoluindo e ser top ouro novamente na safra 22-23. Mais do que números, a calmaria do rebanho é sinal de que os projetos estão mesmo dando resultados e novas conquistas podem fazer parte dessa nova história da fazenda. A Elisa e o seu Ricardo seguem felizes e não têm dúvidas de que o efeito está a olhos vistos. A diferença do gado, a diferença do pessoal, a diferença da eficiência, sem dúvida, é cada vez melhor. A gente viu como muitas vezes algumas medidas simples fazem toda a diferença na lida com o gado e garantem uma produção mais sustentável e eficiente. Quem se preocupa com a saúde sabe que o consumo de proteínas é a parte essencial da dieta dos praticantes de atividades físicas.
E os frequentadores de academia não precisam mais ficar só no filé de frango com batata doce. Cada vez mais, os praticantes de exercícios físicos estão incluindo novas opções, como a carne de porco em suas dietas, para manter a boa forma. Vamos conferir. Quando vamos ao mercado, vemos gôndolas cheias de produtos, dos mais saudáveis até os mais calóricos, variedades para todos os gostos. Na hora de escolher a carne, não é diferente. Há diversos cortes e tipos. Mas e se eu te contar que a carne suína tem sido opção para quem faz dieta? Para quem quer ficar forte ou até mesmo emagrecer. A Beth quer se manter saudável. Ela treina 3 vezes na semana e consome a carne suína após realizar os exercícios. Eu treino há 9 anos e a carne suína ela contém bastante proteína e pro meu dia a dia ela é boa. E para mim é muito bom consumir a carne suína no dia a dia. E ela tem bastante proteína, né? Além disso, a carne suína possui diversos benefícios para a saúde. Ela é rica em proteína, né? Alto valor biológico, então é uma proteína que é de fácil absorção. Então, para quem quer fazer hipertrofia, para criança, que é importante, né, na fase de crescimento aí, esse consumo das proteínas. Ela é rica em zinco, em magnésio, em vitaminas do complexo B. Então, tem não só vitaminas, mas os minerais também, né? Que é o caso do zinco e do magnésio. E os macronutrientes aí que a gente entra com as proteínas. E também gorduras boas, né? Porque a gordura não é um vilão, ela desde que seja uma gordura boa e desde que a gente consuma ali numa quantidade adequada, as gorduras da carne de porco são gorduras boas. Tem a gordura saturada, que também tem o seu valor dentro do nosso organismo, mas também a gente tem outras gorduras, poliinsaturadas e as monoinsaturadas também. E como qualquer outro tipo de carne, há partes com mais ou menos gorduras. O importante é que o consumidor tenha opções para escolher o corte que mais gosta. A gente sabe que tem alguns cortes da carne suína que são mais calóricos, mas é optar por ser, né, por esses cortes que tem um teor menor de gordura. E a gordura do porco, ela é muito fácil de ver, né? Diferente às vezes da carne bovina, que fica um pouco às vezes intramuscular, a do porco é bem nítida. Então é fácil de olhar ali no supermercado os cortes que tenham um teor maior ou um teor menor de gordura. Lombo, filé mignon, até mesmo a picanha suína possuem uma camada de gordura bem menor que a carne bovina. Além disso, a proteína deve estar presente na dieta de toda a pessoa. A proteína, ela vale mais ou menos de 20 a 30% da nossa dieta do dia, né? Então, numa refeição, ela também tem que representar esse percentual. A gente calcula em torno de 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo corporal. Mas tudo também depende do tipo de atividade física, né? Do tipo de... se a pessoa é um pouco mais sedentária, se ela pratica esporte, se ela é desportista, se ela é esportista, se ela é criança. Mas, no geral, a quantidade de proteína é mais ou menos essa. O que a gente fala? Mais ou menos uns 150 gramas de carne já pronta no prato, nas refeições, nas grandes refeições. E uma carne suína bem temperada faz toda a diferença. A versatilidade também é um dos pontos fortes da proteína. Sempre na carne de porco, a gente recomenda que coloque a gente sempre fala uma vinha d'alho, né? A base de vinho ali, pra gente fazer essa marinada. Como a carne de porco é uma carne muito neutra, ter um tempero um pouco mais carregado ali faz a diferença no sabor dela no final. Então a gente sempre fala para deixar marinando de um dia para o outro, sob refrigeração, óbvio, né, que pode ser no vinho, mas eu vou fazer para criança. Então a gente pode utilizar um suco de laranja, que é legal, né? Então sempre trazer um cítrico, só tomar cuidado com o abacaxi, porque o abacaxi, como ele tem uma substância que chama bromelina, ele acaba quebrando as proteínas e a carne fica um pouco amolecida. Mas trabalhar com bastante suco de laranja, eu gosto, limão siciliano, fica um tempero bem gostoso. A Beth já tem a preferência definida. A assada para mim é o melhor, né? Guisadinha, com verdura, ótimo, legumes, vegetais, né? Dá uma diferença na carne. A carne suína, ela é super nutritiva, né? Tem um custo bem menor, então ela substitui muito bem as outras carnes. E ainda aqui no Brasil a gente tem um pouco de
preconceito em relação à carne suína, né? Mas em outros países, por exemplo, o Japão é um dos países que mais consome carne suína. A carne é uma ótima opção para o dia a dia, mas a pergunta que fica é: de que maneira você consome a carne suína? Conta pra gente! Fica a dica dessa ótima alternativa para quem quer cuidar da saúde e manter a boa forma. Afinal, a carne suína é uma opção barata, saudável e muito saborosa, né? Agora vamos até o município de Areias, no leste do estado de São Paulo, para conhecer a história de uma família que foi pioneira na criação de gado holandês na região. Na fazenda Barão da Bocaína, a família Alcalde prosperou na pecuária leiteira e de corte. Eles mantêm a criação de gado holandês, mas desde os anos 2000 investem também na raça Girolando, cruzamento da raça holandesa com a zebuína Gir. Vamos conferir? A Fazenda Barão da Bocaína talvez seja um grande exemplo de um modelo de atendimento a ser seguido, onde não envolve só uma venda, ela é uma venda construída de várias mãos, que ela tem uma sequência. Então, pós-venda muito bem feito, um relacionamento, um acompanhamento de resultados. Então, é sim, eu acredito que um grande modelo a ser seguido, não só na genética, acho que isso é válido para outras áreas, que uma fazenda busque parceiros. Acho que é muito sólido isso e muito louvável que seja praticado, né? Em 2015, 2016 eu comecei, tinha um pouquinho de gado de corte, né? Então o Everaldo, o representante aqui da Genex aqui no Vale do Paraíba, começou a falar para mim de vir investir no gado de corte, em vaca Nelore, né? Ele tinha parte da fazenda com bastante vaca e não usava inseminação, né? Com esse comércio que a gente tem de gado, fomos orientando o Roberto e começamos a usar os melhores touro-angus. E de Nelore também para reposição de matriz. Então hoje a gente tem aqui matrizes para produzir bezerros, né? E hoje a genética é 100% fechada na Genex, para produzir bezerros e com uma baita aceitação no mercado hoje em dia. Genética ela é cumulativa e sempre a gente vai colher bons frutos quando a gente segue um delineamento correto. Então, se você tem uma prioridade, foque nela, tenha o entendimento que se isso é realmente o que vocês acreditam, que a fazenda acredita, o fruto ele vai ser colhido com certeza. A genética, sem dúvida, foi fundamental, né? Então, inclusive, em 2010 eu conheci o pessoal da Genex, né? O Bruno, o Everaldo, que vieram aqui na fazenda. E quando eles começaram a falar sobre a Genex e a filosofia de trabalho da Genex, eu reconheci muito do nosso trabalho, o que a gente buscava aqui na fazenda, que era produzir animais férteis, produzir animais com saúde, os animais mais de produção mesmo, né? Então, eu brinco que a vaca de leite tem que dar leite. A primeira coisa que é importante, e é importante falar isso, porque muita gente quer ver beleza, quer ver, mas vaca de leite tem que produzir leite. Então, assim, quando a gente eu vou conversar com o pessoal da Genex para buscar touros para a gente usar aqui na fazenda, e é sempre uma conversa, né? É um diálogo, porque eles ajudam muito a gente. A gente busca sempre, primeira coisa, produção de leite, né? Facilidade de parto, que é importante, saúde, vida produtiva, né? Nossa meta não é ganhar pista, vencer, nossa meta é produzir leite. Eu acho que produtor rural ganha dinheiro quando enche o tanque de leite, entendeu? Então é importante você olhar, entender bem o que você está comprando, saber o que você está comprando e principalmente saber o que você quer, para onde você quer chegar, qual é o seu objetivo, né? Qual é o objetivo do seu rebanho, do seu criatório? Traz uma genética de um touro, nós estamos falando de uma evolução de rebanho, então pensando no que nós vamos ter amanhã dentro do nosso rebanho. E a gente quer ter esse modelo de vaca aí, com certeza uma vaca que vai durar dentro de rebanho, com bons aprumos, com bom ubre, com boa força, característica leiteira.
Então, um pacote, uma máquina muito eficiente de produzir leite. Acho que isso é um objetivo que a gente consegue quando a fazenda nos dá essa abertura aí. Uso o programa nosso, o Milk Check, uso o ReproCheck, que é o de corte de leite, usa todos os programas nossos. Até os dados dele da reprodução desse ano está com nós para colocar no programa. Está muito bom os dados dele. Então isso facilita o nosso trabalho aqui dentro e deixa a gente numa situação, por um lado, muito confortável de ter essas ferramentas na mão sendo usadas aqui dentro e, por outro lado, também nos impõe uma responsabilidade muito grande. Então, essa responsabilidade, para nós, ela é muito sadia, porque nos faz todo dia querer trazer coisas melhores e mais, que impactam mais positivamente dentro do negócio da Fazenda Barão da Bocaina. Eu acho que a Genex, além de ter uma filosofia muito alinhada com a nossa, né? A gente foi um baita acasalamento, nossa propriedade com a Genex. Mas eu acho que não só isso de filosofia de trabalho, mas também o pessoal. Eu acho que isso, o toque pessoal de ajuda, de às vezes perguntar de touro, perguntar o que está sendo feito, o que está fazendo lá fora. Vender, todo mundo vende, né? O depois que é complicado. Voltar aqui só na hora de tirar o pedido é fácil, né? Você precisa estar sempre junto com o cliente. Nem que for só para mandar bom dia para ele estar lembrando você, né? Esse contato pessoal que eu acho que faz a grande diferença aqui na fazenda. Então, acho que são duas coisas. Primeiro, o trabalho como empresa, né? De filosofia de trabalho da empresa. E fora isso, o trabalho das pessoas, que isso acho que faz a diferença na Genex e certamente faz a diferença na nossa propriedade aqui, como provavelmente faz nas outras também. O pós-venda é o início da próxima venda, sempre foi e acho que continua, mas ele também aproxima muito as pessoas do negócio. Ele faz as pessoas estarem envolvidas no processo, realmente fazerem parte. Chegar aqui, uma bezerra que nasce, uma vaca que emprenhou de primeira inseminação, uma vaca que deu um pico de produção que até então não tinha tido na fazenda. Essas coisas a gente só fica sabendo se você estiver próximo à fazenda. Senão você é mais um fornecedor de insumo para a fazenda. O Roberto, ele é outra geração, certo? Então, ele tem outras ideias, tem outra cabeça, nem podia ser diferente, não podia ter minha cabeça. Eu sou de uma geração, ele é de outra. Tem coisas que a gente é conflitante, eu penso de uma forma, ele pensa de outra, mas sempre é feito como ele quer, porque ele que está aqui, né? Então ele é um novo mundo. Antigo não é o problema é de pensamento antigo. Uma vez eu ouvi que a genética do gado evoluiu, mas às vezes a genética dos fazendeiros não evoluiu, né? Eu acho que tem que ter essa evolução também. Então eu acredito na atividade, eu acredito na pecuária leiteira, e acredito que o Brasil vai cada vez mais ser assim, a gente tem uma vocação de produzir alimento, né, para o mundo. Então, hoje a carne já é uma realidade na exportação e eu acredito também que o leite, muito em breve, vai ser uma realidade também. A gente vai se tornar cada vez mais competitivo, né, e para isso, na verdade, precisa de nós produtores rurais, produtores de leite, nos tornarmos mais competitivos também. Mais um belo exemplo de sucessão familiar que deu certo no agro. E os produtores como o seu Francisco e o seu filho Roberto elevam e muito o nível da pecuária brasileira, né? Agora vamos até o município de Colina, no interior de São Paulo, para conferir quais são os principais métodos que estão sendo utilizados na pecuária brasileira para a redução de mitigação das emissões de gases de efeito estufa. Entre as soluções estão a utilização de sistemas de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, o encurtamento do ciclo de produção, manejo correto de pastagens, entre outras medidas. Vamos conferir. Muito tem se falado na questão da sustentabilidade nos últimos anos e, de fato, é um tema que não sai mais, né, do que é científico, do que é produção
e o impacto dessa produção, principalmente em como podemos mitigar, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, e esse papel da pecuária é muito relevante. E aí, obviamente, a gente traz essa temática também para discutir aqui com o Gustavo e o pessoal da APTA, até porque, Gustavo, isso sempre esteve presente, de certa forma, a questão da sustentabilidade no trabalho de vocês, mas agora mais que nunca, porque agora nós precisamos coletar dados, ver o que é científico, ver o que é fato, para poder comunicar isso bem para a sociedade, né? Exatamente, Marco. A questão da sustentabilidade, somente relacionada aí a gases de efeito estufa, carbono, todo esse cenário, hoje ele se tornou mais relevante do que nunca, né? Na verdade, o que a gente vê aí? A maior parte das empresas buscando falar que é carbono neutro, olhando... Zerar essas emissões. Olhando para a nossa pecuária, olhando para o mundo de uma forma geral, sempre pensando nisso, né? Não adianta mais só trocar o copinho de plástico pelo copinho de papel, porque eles já entenderam que exatamente, que não é só isso que vai acontecer. O sistema de produção é algo muito mais abrangente que está trazendo isso. Talvez seja uma consciência, pode existir exagero de algumas partes, usa uma pressão muito política de outros países frente ao Brasil, mas eu acho que assim, que nós temos que fazer a nossa parte, o nosso trabalho, né? Tanto o produtor, quanto a academia, como a indústria, todos os setores têm que contribuir com esse ponto para quê? Para que a gente consiga trazer as informações corretas. Eu acho que o primeiro ponto já existem muitas pesquisas com isso, mas assim, organizá-las, trazê-las, tem vários centros de pesquisas, várias instituições que fazem isso muito bem, mas trazer essas informações para o setor privado, para poder comunicar bem, né? E comunicar, até uma frase bastante, não é aquilo que você fala, é aquilo que o outro escuta. Então a gente tem que conseguir levar essa informação de uma forma muito adequada para todas as pessoas que vão fazer uso dos nossos produtos. Isso é importante, porque nós temos um turbilhão de informações circulando no nosso segmento, no mercado. Isso confunde o produtor, isso confunde o consumidor final, a sociedade como um todo. Então, assim, acho que é muito isso. Primeiro a gente tem que levantar o que é fato e o que não é fato e está sendo ventilado de forma errônea. Exatamente, assim, de uma forma geral, a mídia mundial, principalmente os outros países frente ao Brasil, quer falar sempre mal do Brasil, né? Quer sempre deturpar o nosso centro de produção, usar modelos que eles têm lá para calcular as nossas emissões. Então, assim, é tudo feito para bloquear o Brasil. Eu acho que isso aí tem, óbvio, uma questão ambiental que tem que ser colocada, mas tem um pano de fundo muito forte, que sempre o Brasil tem uma restrição política e comercial para entrar nos locais, né? Assim, o Brasil é o único país no mundo que consegue fazer 2 ou 3 safras na maior parte das áreas agricultáveis. A maior parte do mundo consegue fazer uma e olha lá, né? Então, assim, o nosso potencial produtivo é muito grande. Mas não adianta a gente ficar só nesse discurso, sem ter os dados, sem mostrar isso de forma adequada e tudo mais. E uma coisa que eu acho que, assim, que a pressão leva até uma condução adequada, tem que se tomar muito cuidado. Assim, nós estamos entrando nessa briga, tem muita gente que já está nisso há muito tempo, mas assim, entender como é que isso vai funcionar. Mas quando você olha de uma forma geral, o que eu acho interessante quando você pensa em sustentabilidade, quando você pensa em redução da emissão de gás de efeito estufa, quando você pensa no ciclo do carbono como um todo, todos esses fatores, o que normalmente traz? Assim, quando você melhora a eficiência do seu sistema produtivo, quando você usa tecnologia de uma forma mais adequada, quando você produz um animal mais rápido, quando você produz um animal mais eficiente, de uma forma geral, ele sempre traz um ganho em redução de gases de efeito estufa por quilo de produto produzido, melhor ciclo do carbono. Todos esses fatores, eles são correlacionados positivamente com a intensificação, com a produção, com tudo isso. Então, eu acho que vai ser mais uma pressão para a gente melhorar o nosso sistema produtivo. Nós vamos ter um ganho indireto e o mundo está usando isso de uma forma negativa para nós, mas ele está só nos empurrando para um caminho positivo. Exatamente. A gente sabe que o segmento emite, que o segmento contribui com isso. Mas quando a gente olha para cá, por exemplo,
Quando a gente olha para pastagens bem manejadas, né, que retém carbono, que promovem ciclagem de nutrientes, quando a gente vê o componente arbóreo inserido, olha lá, tá ali pastando gado de leite. Né? Quando a gente olha para o sistema, a gente vê que existe um potencial enorme de mitigação disso, né, Gustavo? Inegavelmente sendo eficiente. O caminho é isso. Exatamente. Eu acho que assim, o caminho, um dos principais caminhos para buscar essa eficiência é a gente produzir, tipo, um animal, ao invés de ser abatido com 3 anos, ser abatido com 2 anos. Aí você já está fazendo, ao invés de ser abatido com 2 anos, né? Com 18 meses. Então ele vai emitir, normalmente ele vai emitir mais por dia, mas muito menos em cima da produção como um todo. Então, isso com o sistema mitigando. Com o sistema mitigando. E aí, para você encurtar o ciclo produtivo, para uma vaca te entregar um bezerro mais pesado, para um lote de vacas te entregarem mais bezerros, para esse bezerro serem mais pesado, para essa recria ser mais eficiente, para essa engorda ser mais eficiente, para tudo isso fechar essa conta bonita no que a gente fala em gado de corte, nós temos que passar por sistemas eficientes, né? Por pastagens bem manejadas, por conservação de solo, da água, incluir ou não o sistema de árvore, integração lavoura-pecuária, uso eficiente de suplementação na seca, nas águas, estratégia de terminação mais intensiva, tudo isso que a gente vem falando há muitos anos e tudo isso que vem sendo gerado, um monte de resultado há muitos anos, que notoriamente já trazem benefícios produtivos e econômicos para o produtor, vão ser os grandes catalisadores, os grandes aí, fomentos também dessa redução aí, dessa questão quando você pensa no balanço de carbono de uma forma geral. E aí entram as oportunidades, porque aí a gente tem neutralização, a gente tem geração de crédito de carbono, que é um baita mercado que vai com certeza ganhar mais força na próxima década. Então isso pode ser uma baita linha de trabalho para gerar resultado econômico. Né? Com certeza. Assim, o produtor, ele é dependente de crédito, certo? Então, assim, eu acho que linhas de crédito, financiamentos, não só públicos, mas privados, vão ser mais interessantes quando você tem um sistema produtivo sustentável, que você consegue mostrar isso. Além disso, você vai ter oportunidades de trabalhar isso no mercado. Hoje ainda são incipientes, alguns locais mais adiantados, outros menos, assim, mas o futuro já chegou, o futuro já chegou. Distribuído. O futuro está aí. Cada um precisa de correr atrás e identificar aquele que potencializa melhor. Então a gente tem assim, quando você faz sua lição bem feita, quando você usa, isso vai ser um atrativo muito grande para as tecnologias, que notoriamente, o que a gente busca? Tecnologias que tragam retorno econômico por si. Além disso, elas vão contribuir de forma positiva para essa mitigação, redução da emissão e todos os outros fatores, e ainda você vai poder ganhar, a gente acredita, né, que ainda você vai poder ter o que a gente chama de um dinheiro mais barato para poder financiar a sua produção e ainda ter essas oportunidades, por exemplo, como crédito de carbono e outros fatores mais, outras oportunidades de negócio que o produtor vai ter que estar cada vez mais atento a isso, cada vez mais pensando nisso. Isso aí é uma conversa que veio para ficar, né? Se ela vai durar, quanto tempo isso vai ser integralmente assim, vai te tirar do jogo ou te colocar, a gente ainda não sabe, que é tudo muito novo, mas que ela veio para ficar, que você tem que ficar atento a isso, tem que começar a estudar sobre isso, entender sobre isso, conversar sobre isso, e isso é extremamente relevante. Mais uma vez, a gente fala sobre a importância da pecuária brasileira no mercado de carbono neutro e como sistemas produtivos sustentáveis ajudam não apenas o meio ambiente, como também são ótimos para os negócios. Nós já falamos muitas vezes sobre a avicultura como foco na produção de frangos e ovos aqui no Agro Nacional, mas poucas vezes mostramos a criação de perus. Vamos até o sul do país conhecer as particularidades da criação dessa ave, que geralmente está associada à ceia de Natal, mas que tem mercado o ano todo, principalmente na exportação. Dia importante na criação de perus. Os animais estão de mudança. Cassiane, então aqui a gente está recebendo os perus terminadores que estão vindo das granjas de iniciadores. A produção de perus é dividida em fases. Sim, ela é dividida em 2 fases. Então a primeira fase
ficam mais ou menos 30 dias no iniciador e após essa fase, então, é feita a transferência para as granjas de terminação, aonde permanecem mais ou menos em torno de 110 a 115 dias. Alcira, então aqui a gente já está com cerca de 2.000 aves alojadas, o processo de transferência das aves para cá está começando. É sempre uma nova expectativa quando você sabe que está recebendo um novo lote de perus? Sim, quando eu recebo um novo lote de perus, a expectativa é grande, porque eu espero que, como o iniciador me traga uma ave sadia, que ela venha num bom aspecto. Tu percebe logo se o peru vai ter um aspecto bom. Se ele vem bom, sadio, do iniciador, a ave ela já tem um bom crescimento de arrancada, assim, que nos primeiros 30 dias é o que vai dizer se o peru vai ter uma boa conversão alimentar e tudo mais. O manejo é determinante e vai refletir no desenvolvimento dos perus ao longo de todo o ciclo de produção. Os produtores de terminadores não podem esperar as aves chegarem para começar a agir. Dias antes, eles já iniciam os preparativos para uma recepção perfeita. E mesmo com o frio do outono no sul do país, dentro do galpão tá quentinho. Tudo é controlado. Quantas aves a gente vai receber aqui hoje? A gente vai receber num total de 12.500 aves. E com quantos quilos as aves chegam? As aves chegam numa média de 1,5 kg e elas saem da granja com uma média de 22 a 24 quilos, né? Bom, nesse processo de transferência, elas estão mudando de ambiente, acho que elas ficam um pouquinho agitadas, né? Como é que faz para manter as aves calmas nesse processo? 24 horas antes do alojamento, para garantir uma boa ambiência para elas, eu faço fogo nas fornalhas, já deixo elas bem aquecidas, recebo elas com uma boa quantidade de comida nos pratos e com a água já clorada de boa qualidade, para que elas se estressem o mínimo possível. A temperatura também controlada já para a chegada dos animais? Sim, a ave, quando ela chega na granja, ela já chega a uma temperatura de ambiente de 27 graus. Onde fora, hoje, por exemplo, está fazendo 10, 12 graus. Outro ponto importante é o fornecimento de ração. Quando as aves chegam, elas devem encontrar alimento à vontade. No alojamento, a altura dos comedouros deve estar regulada. Até os 56 dias de vida, a referência é o papo das aves. Depois de 56 dias, a referência passa a ser o meio do papo. Conforme as aves vão crescendo, a altura dos comedouros vai acompanhando. Sempre 3/4 de ração em cada prato. Se alguma tiver meio debilitada, alguma coisa assim, vai lá, pega a ave, analisa ela, se ela tá... leva ela até... Tipo, tem que ter um amor pelo animal, levar ele no prato de comida, levar ele tomar água, até que ele começa a correr pelo aviário, pela granja. O produtor, ele precisa fazer alguma coisa para estimular o consumo de ração e água? Sim, a orientação da empresa é que o produtor passe em torno de 6 a 8 vezes por dia, principalmente nesses primeiros 30 dias, justamente para que eles consumam mais ração, consumam mais água e assim melhore a performance do lote já na chegada, né? Já nos primeiros alimentar. Sim, já melhora todos os indicadores zootécnicos, né, de conversão, de ganho de peso, com certeza. A gente tem a questão dos comedouros, né, a regulagem de comedouros, a regulagem de bebedouros, né? A gente tem a questão, então, da cama, qualidade de cama, que deve ser uma cama macia, seca. Não pode ter poeira em suspensão. E uma cama muito bem fofinha para ela, assim, é o que manda na ave. No intervalo entre lotes, vocês precisaram fazer algum manejo específico para a cama? No caso, nesse último intervalo entre lotes, foi trocado toda a cama. É uma cama nova, é uma cama que já é certificada, ela é desinfetada. E quantos lotes o produtor aloja por ano? Em torno de 2,7, 3 lotes em torno disso no ano. A cama deve ser trocada uma vez por ano, mas a fermentação da cama deve sempre ser feita a cada novo lote para baixar a pressão de infecção do substrato e eliminar patógenos. E a gente sempre recomenda que eles comprem uma maravilha de fornecedor certificado pela empresa, né, para termos então uma garantia com relação à sanidade.
No intervalo é feito toda a lavagem dos aviários, toda a desinfecção, todo o manejo de roedores, de controle de pragas, de cascudinhos, que se chama. Quanto melhor a ave, maior o nosso rendimento. O cuidado com o bem-estar das aves, a atenção com a ração, a água e o ambiente e o olhar dos produtores para identificar o estresse dos animais são alguns dos fatores que permitem o bom desenvolvimento dos perus nas granjas. E esse foi o Agronacional, o meu último programa, mas que continua. Foi uma honra poder comandar esse projeto junto com o Canal Rural e a TV Brasil, mas esse é o nosso último programa, virão outras parcerias pela frente. Eu quero agradecer a toda a equipe da TV Brasil que trabalhou muito com a gente para levar vários programas para vocês e mostrar para o público final um pouco desse produtor rural cada vez mais conectado e cada vez mais sustentável, que produz a comida que chega na sua mesa. E se você quiser continuar assistindo os programas passados, a gente ainda tem na TV Brasil Play e também nas redes sociais aqui da TV Brasil e do Canal Rural. Eu me despeço de vocês, foi um prazer e uma honra estar aqui. Obrigada, até a próxima.